Olha aí, meu amigo, a bomba do crédito consignado já está armada e o governo já foi alertado a esse respeito. E se você acompanha o meu trabalho aqui há algum tempo, você sabe disso, porque eu tenho falado dessa questão, desse grave problema relacionado ao tal do consignado CLT, consignado social, o empréstimo do Lula, como você quiser chamar. Eu tenho falado disso aqui há um bom tempo. E é uma realidade cada vez mais clara. E, meu amigo, eu tenho acertado algumas previsões por aqui, sem querer bancar enfim, o sabichão, o profeta do caos. Mas a verdade é que o cenário já estava bastante preparado para que esse tipo de problema aqui viesse a acontecer. Qual o problema? A coisa sair de controle e o trabalhador se enrolar todo com mais uma dívida, levando a um grau de inadimplência relacionado a esse crédito consignado consideravelmente elevado. E aí, meu amigo, as repercussões a gente não tem como mensurar, mas vai ser um problema para o governo Lula sem a menor sombra de dúvidas. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, isso aqui é uma notícia da coluna do Lauro Jardim no site O Globo, mas é algo que eu já pontuei aqui antes. Então, quais são os atuais números do crédito consignado CLT? Bem, a coisa está bastante flopada há algum tempo, essa é a verdade. A demanda está muito maior do que o atendimento às solicitações. Veja aqui que, de acordo com o Dataprev, que é o órgão responsável, a estatal responsável por gerir dados relacionados à previdência, relacionados a esse tipo de assunto aí, só 4% do total solicitado foi de fato concedido. Então o negócio está realmente muito devagar. Na verdade, o total aqui das solicitações, olha isso, meu amigo, 220 bilhões de reais em empréstimos solicitados, mas apenas 8 bilhões foram efetivamente concedidos. Então, na verdade, dá 3,6% das solicitações. Então veja aqui, a vontade do trabalhador brasileiro de se enrolar com mais um débito é muito grande, mas a disposição dos bancos em encarar isso aí não é tão grande assim. E tenha em mente que desses 8 bilhões, uma parte substancial foi bancada pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, que são os dois bancos, as duas instituições que estão puxando esse negócio para frente. Se dependesse dos bancos privados, não teria nem 1 bilhão, provavelmente, de reais emprestados neste momento. Claro que Banco do Brasil e Caixa Econômica estão sendo pressionados pelo governo para fazer a coisa funcionar e não chegam nem perto de atender a toda a demanda dessa nova modalidade de crédito consignado, porque isso carrega consigo uma série de problemas. Essa é a verdade. Tudo bem que a portabilidade do consignado CLT vai começar agora, dia 6, que é o dia que eu estou gravando este vídeo. Então isso pode dar uma turbinada na movimentação de fato dos novos empréstimos, desse sistema do consignado CLT como um todo. Porém, isso não muda o fato de que esses 220 bilhões de reais aqui não estão nem perto de ser atendidos e não vão ser atendidos, tá? Isso é um fato a essa altura do campeonato. O que demonstra que, na prática, a demanda do pessoal por esse crédito, por esse consignado, não tem nada a ver com aquilo que foi falado lá atrás, de trocar uma dívida cara por uma dívida barata, que pode até fazer sentido, embora a dívida não seja nada barata nessa nova modalidade, porque olha só, em alguns casos, o negócio chega a bater 8%, meu amigo, por mês. Isso aqui, juros mensais de 8%. É uma coisa completamente exorbitante. É taxa de juros de agiota. Mas o maior problema nem tá nisso aqui. E é justamente o que o Lauro Jardim trouxe nessa sua coluna. Onde reside o verdadeiro problema nessa história, que seria a bomba relógio nesse programa do crédito consignado com garantia do FGTS.
Eu falei sobre isso no primeiro vídeo em que eu tratei do tema. E eu sempre repito quando eu trago assunto consignado CLT mais uma vez aqui para o canal. É claro que isso aqui daria um problema de inadimplência muito grave. É essa palavra que o Lauro Jardim coloca aqui, inclusive com risco de informalidade, de aumento da informalidade. Por quê? Pensa comigo, o cara que precisa recorrer a esse consignado para desenrolar a própria vida, esse cara não tem um controle financeiro suficiente para pagar uma dívida que vai custar 35% do salário bruto dele. Porque o crédito consignado funciona assim, o cara tem o desconto feito em folha de pagamento, né, até 35% do salário, depende do valor da parcela, obviamente. Então, nesse sentido, o funcionário vai ter um salário que é 2/3 do que ele deveria, menos do que isso, bem menos, porque é em cima do valor bruto. Isso para um cara que está enrolado com algum outro tipo de dívida, que não tem crédito na praça, um crédito mais barato, não tem uma reserva de emergência. O cara está enrolado por algum motivo. Com o salário integral dele, ele não deu conta de segurar as pontas. Você acha que com 35% a menos do salário, ele vai conseguir se virar? É óbvio que não. Muito rapidamente, o trabalhador vai perceber, e é aí que reside o grande problema nessa história, que esse consignado não cabe no orçamento dele. O que esse trabalhador vai fazer? Vai pedir demissão. Por quê? Quais são as condições, os critérios, as regras desse consignado CLT? Ele é descontado na folha de pagamento do trabalhador e está condicionado a esse trabalhador estar com carteira assinada recebendo o seu salário regularmente. E mas tem o FGTS como garantia. 10% do FGTS apenas, que em muitos casos não é um valor substancial. Mas tem a multa rescisória como garantia também integralmente. Pois é, mas se o cara pedir demissão, não vai ter multa rescisória. Então essa garantia deixa de existir e o pagamento também deixa de existir porque não tem mais salário, não tem mais contra-cheque, não tem mais vínculo empregatício. Então se o funcionário pagar uma parcela, ter o desconto de uma parcela no salário dele, depois tem outro desconto, olha para a situação e fala, não tem a menor condição de eu continuar pagando isso aqui, não vou dar conta, porque sem essa fatia gigantesca do meu salário, eu vou quebrar, eu vou falir. O cara vai chegar para o patrão dele e vai dizer assim, olha, eu vou pedir demissão do emprego, você me mantém trabalhando aqui informalmente, paga o meu salário por fora para eu não ter que pagar esse consignado. Isso é um risco real e evidente e não vai ter a contrapartida, não vai ter a garantia completa para o banco que emprestou esse valor originalmente. Então, o que está sendo apresentado aqui, inclusive tem sido falado aqui por gente do mercado, pessoas do setor privado, da iniciativa privada, empresários que dependem muito de muita mão de obra, como o pessoal do supermercado que tem atualmente dificuldade para contratar funcionários. Esse pessoal já está entrando em contato com ministros do governo Lula para falar que isso vai ser um problema gigantesco. Por quê? Com taxas que chegam a 15% ao mês em alguns lugares, mas que estão ali mesmo, na faixa de 5 a 8% ao mês, além de comprometer 35% do salário do funcionário, salário bruto, o que vai acontecer é um aumento nos pedidos de demissão e uma consequente inadimplência, porque vai acabar as condições estipuladas para que o valor seja retido na fonte e depois repassado para a instituição que bancou isso aí. Você vai ter, por um lado, um alto grau de inadimplência com os bancos e, por outro lado, você vai ter uma informalidade crescente, porque os trabalhadores vão fugir do emprego formal. Ok, algumas empresas vão poder manter esse cara trabalhando informalmente, vão pagar para ver, vão correr esse risco, vão aceitar, mas empresas grandes, empresas que são visadas por fiscalizações, por sindicatos, essas empresas não vão poder continuar com funcionários informais. Então o cara vai pedir demissão para sair da empresa mesmo. E aí, meu amigo, você vai ver um salto na informalidade, um aumento considerável nos níveis de inadimplência. Por quê? Porque o governo Lula, com suas ideias de jirico, vai distorcer ainda mais a economia para tentar
se salvar para tentar fazer populismo barato vai criar um grande problema, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira bomba relógio. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.